uma vez vamos estudar a Palavra de Deus e nessa ocasião faremos a lição, o estudo do tema de número 56, que tem como título Um Grande Período Profético. Na lição anterior nós chegamos a mencionar esse período, mas dissemos que na próxima lição, que é essa, faríamos mais detalhadamente os comentários e compreenderíamos melhor este período profético. E nós o faremos agora. Eu quero dizer para você que está assistindo esse estudo que não fique só com você, que você convide outras pessoas, que você chame outras pessoas para assistir com você, que você compartilhe esse vídeo também com outros, para que eles compreendam juntamente com você a importância de ver o cumprimento profético desse grande período de tempo na profecia de Daniel. Antes de iniciarmos o estudo desta ocasião, eu convido a você que se ajoelhe comigo para orarmos ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Te agradecemos por poder mais uma vez estudar a tua palavra e peço, Senhor, uma bênção especial aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham nesta série de estudos bíblicos, para que possam compreender a importância de ver que as tuas profecias se cumpriram e têm se cumprido, e que as que ainda estão por se cumprir também vão se cumprir. Pedimos que nos dê esclarecimento suficiente para compreendermos o que vamos estudar agora. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Então, como você viu, nós vamos estudar sobre um grande período profético, que são os 2.300 dias de Daniel 8, ou o tempo do libertamento e do juízo. Provavelmente também teremos que fazer esta lição em duas partes, por ser também um tema longo, e eu peço a sua compreensão caso não seja possível passar este assunto todo em um único vídeo, para não ficar muito longo, né? Então, provavelmente, talvez passaremos o início deste estudo em um vídeo e o restante em um outro vídeo. Vamos então para a primeira pergunta. Imediatamente após a visão de Daniel 8, que aprendeu Daniel de seu estudo da profecia de Jeremias? Vamos ver o que ele aprendeu. No ano 1º de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9, 1 e 2. A primeira deportação para a Babilônia, quando Daniel e seus companheiros foram levados cativos, ocorreu no ano 606. E os 70 anos da profecia de Jeremias, portanto, em 536 a.C. O primeiro ano do reinado de Dario foi 538 a.C. E o período de restauração estava, pois, apenas 2 anos distantes daquele tempo. Então nós vemos aí, né, todas as datas, toda a cronologia que envolveram este importante período profético, o início, né, desse importante período profético. Vemos que o povo estava em Babilônia
e que o cativeiro deles em Babilônia duraria 70 anos, e Daniel percebeu que esse tempo já estava se esgotando, já estava terminando, o que indicaria então o retorno daqueles que quisessem, logicamente, obviamente, dos judeus que quisessem retornar para Jerusalém, que estava em ruínas, que estava toda destruída, mas que, como sabemos, ela foi reconstruída. Vamos para a pergunta 2. Ao aproximar-se o tempo do libertamento do cativeiro, que fez Daniel? Então, nós vemos aí Daniel dizendo: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 9, verso 3. Então, quando Daniel percebeu que esse tempo estava se aproximando, o tempo para finalizar o cativeiro dos judeus em Babilônia, ele começou a buscar a Deus com oração, com súplicas, jejum, com pano de saco, em sinal de humilhação, com cinzas, para clamar a Deus sobre o cumprimento desta promessa de retorno do povo a Jerusalém. Pergunta 3. Que urgente petição do profeta relaciona esta oração com a visão da retirada da contínua mediação e desolação do santuário registrado em Daniel 8? Então nós vamos ver aqui qual que é a relação, dessa petição do profeta, dessa oração do profeta, com a visão que ele teve em Daniel 8. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel 9, verso 17. Então nós vemos aí que Daniel orava para que o santuário assolado, o templo, de Jerusalém, que estava destruído, que estava assolado, fosse restaurado. E nós vemos que esse era um dos aspectos aí da profecia de Daniel 8, que falava, que mencionava sobre também a restauração do templo, que seria um dos pontos de partida para o início dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Pergunta 4. Ao terminar Daniel sua oração, que certeza lhe deu Gabriel? Vamos ver então o que Gabriel disse a ele. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, 22. Nós vemos aí que o anjo foi enviado para fazer Daniel compreender o sentido dessa visão. Pergunta 5. Que instrução anterior relacionada com a visão de Daniel 8 estava sendo assim mais amplamente executada? Vejamos a resposta. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel 8, verso 16. Então Daniel ouviu essa voz, ordenando ao anjo que fizesse Daniel compreender a visão. Pergunta 6. Por que eram necessárias instruções adicionais quanto a esta visão? E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8, verso 16. Então nós vemos aqui a dificuldade de Daniel em compreender essa visão. Não tinha quem entendesse essa visão, e ela ficaria na obscuridade se o anjo não fosse enviado para fazer Daniel compreendê-la, Pergunta 7. Para quem então dirigiu Gabriel a atenção de Daniel? Vamos ver então como o anjo Gabriel dirigiu a atenção de Daniel para a compreensão. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel 9, 23. Nós vemos que Daniel ele estava ali às margens do Ulai,
e o anjo Gabriel foi enviado a ele com o significado dessa visão, para que ele então assim pudesse se confortar, né? Porque ele esteve aflito, esteve doente alguns dias, ficou com a mente perturbada realmente por não compreender essa visão. Vamos aqui para algumas explicações em algumas notas aqui em nosso estudo. Há prova abundante de que as instruções contidas no 9º capítulo de Daniel suplementam e interpretam a visão do capítulo 8º. Note-se os seguintes fatos. Número 1. Daniel não entendeu a visão acerca de seu povo e do santuário serem pisados a pés, pelo que investigou novamente as profecias quanto ao período do cativeiro. Número 2. Ele certamente estabeleceu relação entre o período dos 70 anos mencionados por Jeremias e os 2.300 dias da visão, e pôs-se imediatamente a orar com todo fervor pela restauração da cidade e do santuário. 3. O anjo Gabriel, que lhe apareceu no princípio e interpretou toda a visão menos os 2.300 dias, apresenta-se-lhe agora e dirige-lhe a atenção para a visão. 4. Os acontecimentos da visão começam com o reino dos Medos e Persas, a época da restauração dos judeus em sua própria terra. Na ausência de qualquer instrução em contrário, seria este o tempo natural em que se deve localizar o começo do período dos 2.300 dias. E esse é precisamente o tempo apresentado para o início das 70 semanas, que são claramente uma parte dos 2.300 dias, e determinam assim o período de seu começo. 5. As 70 semanas, ou 490 dias, estendem-se desde a restauração de Jerusalém e do templo literais até a pregação do Evangelho a todo mundo. Ver Atos 15, 14 a 17. Esta pregação especial do Evangelho foi realizada numa geração, seguindo-se-lhe a destruição de Jerusalém. E 6. Os 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos literais, começam ao mesmo tempo que os 490 anos, ou 70 semanas, ou seja, no ano 457 a.C., quando saiu o mandato para restaurar e reedificar Jerusalém, e estendem-se desde a restauração de Jerusalém literal e do serviço típico do templo depois do cativeiro na antiga Babilônia, no tempo dos Medos e Persas, até 1844 de nossa era, tempo da restauração de Jerusalém espiritual e do conhecimento da mediação de Cristo no santuário celestial, tirada pela ponta pequena após o cativeiro da moderna Babilônia. Este trabalho de restauração deve ser efetuado numa geração pela pregação do Evangelho a todo mundo, Apocalipse 14, 6 a 12, seguindo-se-lhe a destruição da terra ou queda das nações, de que a destruição de Jerusalém foi um tipo. Então, meus amados, eu sei que são muitas informações para assimilar assim de uma só vez, e é importante nós explicarmos de forma mais detalhada, né, todos esses períodos de tempo, todas essas datas, esses anos, esses eventos, de uma forma mais minuciosa e pormenorizada. É logicamente que aqui foi apenas um resumo, de forma pontuada, mas nos slides seguintes nós vamos demonstrar para você de forma mais clara, de forma mais explícita, de forma mais compreensível, todo o cumprimento profético dessa profecia, em gráficos, em ilustrações, para que você as compreenda de forma bem detalhada. Vamos para a próxima pergunta então, pergunta 8. Que porção dos 2.300 dias, anos, mencionada na visão, foi determinada aos judeus? Então vamos ver a resposta a essa pergunta.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, 24, primeira parte. Então aí, como você percebe no gráfico seguinte, nós temos os 2.300 dias, os 2.300 anos, né? E as primeiras 70 semanas, o primeiro período desses 2.300 dias ou anos, que são 490 anos, ou seja, 70 semanas. Se você pegar 70 vezes 7, que é a quantidade de dias que tem uma semana, você vai encontrar 490 dias. Mas um dia em profecia representa um ano. Então, 70 semanas estariam determinadas ao povo de Daniel, ou seja, aos judeus, que são um período de 490 anos, que é a primeira parte do grande período de 2.300 anos. 2.300 dias proféticos e 2.300 anos literais, tá certo? Esses 490 anos seriam o tempo que a profecia apontaria para um trabalho especial de Deus com os judeus. Deus aí manifestando a sua misericórdia, o seu perdão, né? Perdoando aí os judeus e tendo misericórdia e paciência com eles durante 70 vezes 7, como ele disse a Pedro, né? 70 vezes 7 são 490 anos. Vamos para a nota aí, buscando mais detalhes sobre esse período. Visto como tanto os 2.300 anos do capítulo 8 como as 70 semanas do capítulo 9 começam do período persa da história judaica, ou, em outras palavras, como ambos datam da época da restauração em seguida ao cativeiro babilônio, seus pontos de partida devem ser idênticos ou estar intimamente relacionados cronologicamente. Tem aí a referência, né? Existe clara e íntima correlação entre as duas visões de Daniel 8 e de Daniel 9. Disse das 70 semanas haverem elas sido separadas para certos fins especiais, e isso implica um período mais longo do qual elas são separadas, seja do tempo comum geral ou de algum período claramente revelado. Ora, o prévio período, 2.300 dias, inclui dois acontecimentos, a restauração do sacrifício e a desolação. O primeiro deles é de caráter idêntico às 70 semanas, que são um período da restauração, da restaurada soberania política de Jerusalém, do que se deduz que o mais lógico é referir-se à separação ao período integral da primeira visão. Usa aí a referência, né? Então, este é o período que começou então com a restauração de Jerusalém, lá no ano 457 a.C., e mais para frente nós vamos ver até onde ele chegou e por que a data limite dele é essa que iremos indicar na profecia. Vamos para a pergunta 9. Que deveria acontecer no fim das 70 semanas? Vamos ver o que deveria acontecer ao fim desse período. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24, última parte. Algumas traduções falam para ungir o Santíssimo, né? Que era um dos locais do santuário celestial. Note-se que ele tinha o lugar santo, que é ali onde ficava a mesa com os pães, o altar de incenso e o candelabro. Era o primeiro compartimento ali interior do santuário. E o segundo era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, contendo ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentro da Arca de Ouro, né? Então, estes seriam os eventos aí que aconteceriam na conclusão deste grande período, né? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos.
Vamos para a pergunta 10 então agora. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias ou ungido? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25, primeira parte. O termo Messias significa ungido, e Jesus foi ungido com o Espírito Santo, Atos 10, 38, em seu batismo, no ano 27 de nossa era, São Mateus 3, verso 16. Então nós vemos aí, nesse gráfico, mais uma vez, o decreto para a reconstrução de Jerusalém, 457 a.C., até ao Messias, ou até ao ungido, algumas traduções dizem, o príncipe, que foi o ano 27. Então nós temos aí do ano 457 ao ano 27 um período de 483 anos. No próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade à compreensão sobre esta profecia.